Estúdio Eu e Ela apresenta. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Eu e Ela podcast. Eu sou o Léo Cunha. Eu sou Diana Cunha. E hoje iremos falar de política. Isso mesmo. Pessoa corajosa aqui na nossa frente, hein? Falamos de um assunto aqui, agora eu vou deixar mais para frente, a gente comenta sobre ele. Quem é que está aqui hoje? A nossa convidada de hoje é carioca, advogada com 28 anos de experiência em direito regulatório, mestre em políticas públicas pela Alemanha, mãe do João e da Gabriela e uma das vozes mais contundentes da direita aqui no Rio de Janeiro. Filiada ao Partido Novo desde 2018 e disputou 3 eleições e não para por aí, viu? Ela continua firme e forte. Seja muito bem-vinda ao Eu e Ela podcast, Carol Esponza. Bem-vindo, Carol. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Bom, vocês. Carol, antes de começar, só pedir para quem está assistindo se inscrever no canal. Já viu que vale a pena o convidado que está aqui hoje. Então, assim, compartilha, curte, deixa o seu like aí. Mais de 80% das pessoas que assistem um vídeo não são inscritas. Então, vai lá, quebra essa corrente aí toda. Vamos diminuir essa taxa. Se inscreve no canal que agora a Diana vai presentear a nossa convidada. Presente pra você, quando você for pra obrigada. academia, ou passear em algum lugar. Postar, né? De blogueira. Vamos estará nas redes, no Instagram. Demais, gente. Obrigada. Já para te forçar a fazer atividade física. Não, eu não me forço. Eu tô disciplinada. Que bom. Carol, a sua casa, você teve a casa assaltada, né? Isso. Isso te fez ir para a política ou foi só uma gotinha d'água, assim, um pingo? Foi a gota d'água. Bom, eu sou mestre em ciências políticas, né, na Alemanha, Hertie School of Governance, que é uma faculdade só de ciências políticas, uma referência na Alemanha, né, sou advogada, mas depois eu fui fazer esse mestrado. Eu sempre gostei, né, meu pai trabalhou com campanha política há alguns anos, então lá em casa, desde criança, tinha TV Câmara, TV Senado, antes de ter DNA internet, já, né? antes de existir YouTube. Então, acompanho desde realmente muito criança. Mas eu tenho um escritório, né, de direito regulatório, de registro de produto na Anvisa, trabalho com Anvisa há muitos anos, o escritório é da minha mãe, então desde que eu sou criança, que eu tô ali sentada com a minha mãe no escritório, minha mãe já tem muito isso, os meus pais, meu pai já faleceu, minha mãe tá viva, mas muito isso de passar essa coisa de trabalho, de esforço, de merecimento. Então, criança, minha mãe me botava já carimbando folha ali no escritório, então tô ali já há muitos anos. E aí, sempre quis trabalhar com isso, fui fazer um mestrado na expectativa de trabalhar com essas coisas e acabei voltando para o meu próprio escritório, porque, graças a Deus, tem volume de trabalho, a gente sempre precisando de ajuda ali, eu fui ficando, acabei que eu nunca saí. E aí, em 2017, o escritório, ele era anexo, né, no mesmo terreno da casa da minha mãe. Mas uma equipe grande que trabalhava lá, e eu estava com o meu pai à época, com câncer já terminal, veio falecer logo depois, e minha avó também, que tinha tido uma isquemia, então tinha enfermeira para os dois, eles tinham um home care em casa. E meu filho, que eu estava amamentando, tinha meses, que eu também levava para o escritório com uma babá. Então, assim, tinham 15 pessoas na casa na hora. E foi um assalto enorme, levaram muita coisa da minha casa, todo mundo amarrado, todos os meus funcionários amarrados, né? Só eu que não, porque eu tinha que mostrar onde ficava tudo da casa. Enfim, não, primeira semana, claro, foi um trauma, uma coisa foi bem grande mesmo. Todo mundo com arma na cabeça, meu pai morrendo com arma na cabeça, minha mãe, meu filho, bebê, trancado também no mesmo lugar. Mas eu fiquei passada, né, aquela primeira semana de trauma, eu comecei a ver para ir morar em outro país. Falei, não quero mais isso aqui, não vou mais passar por isso. E aí, quando vai passando adrenalina, assim, eu comecei a ver que a minha filosofia de vida não existe bala perdida, existe bala achada. Se você morreu, toma uma bala perdida, aquela bala era sua, era seu momento, a vida é assim, né? Deus tá sempre certo, né? É sempre aquilo ali, dai graças, em tudo dai graças, eu vivo assim. Falei, gente, o que tá acontecendo, né? Por que isso foi dentro da minha casa, 1 da tarde, com toda a minha família? E aí eu comecei a ver assim, o que eu contribuo para que a gente não fique nessa situação, sabe? Eu falo 5 línguas, tenho pós-graduação em escola austríaca de economia, eu sou uma pessoa preparada para estar ali. O que eu tô fazendo? O que eu tô contribuindo? Eu adoro política, na época era Facebook, eu fico sentada no sofá reclamando no Facebook. Nem tinha o alcance que a rede social tem hoje. E aí eu falei, bom, eu vou contribuir, assim, acho que eu vou dar a minha última chance, assim, para a minha cidade, para o meu estado. Eu filiei ao Partido Novo.
O Novo, os princípios, os valores do Novo estão sempre ali muito preservados, né? O Novo já teve altos e baixos em vários momentos, a gente pode falar disso aqui. Mas naquele momento, assim, era um partido muito 100% formado por empresários, por pessoas que não precisam da política para fazer um partido, para fazer uma política diferente, né? Né, que não esteja envolvido em todos esses escândalos de corrupção, enfim, de gente qualificada para estar ali. E eu achei que eu pudesse simplesmente contribuir. Nunca me imaginei sendo eu a candidata. Falei, gente, eu vou contribuir, vou escolher um candidato, vou apoiar, vou ajudar na campanha, vou escolher, né, ali, não tem isso, os voluntários trabalham até hoje, é assim. Vou escolher alguns candidatos e vou ajudar. E foi o que eu fiz. Comecei ajudando na campanha de alguns amigos. E aí a famosa cota, né? Você tem 30% de cota feminina e nenhum partido bate a cota. A verdade é essa, porque as mulheres não se interessam pela política, não querem estar na política. E aí a Carol não bate a cota, entra aí pra gente conseguir fechar a nominata. Eu falei, então bota meu nome aí só pra constar na nominata. Tipo, a melhor forma de ajudar é você estando na nominata. Eu falei, beleza, bota meu nome. Mas continuei tocando minha vida, já pré-candidata, né? Já inscrita ali, mas tocando minha vida. E aí, faltando, sei lá, 2 meses pra eleição, eu falei, vou passar vergonha do século. Tá todo mundo sabendo que eu vou ser candidata. E eu aqui, com meu filho amamentando, pequeno. Não fazendo nada, tô trabalhando, tô tocando minha vida. E aí comecei a rodar alguma coisa de rede social, que era muito, na época, muito. Ainda Facebook, ainda não tinha Instagram, não tinha a força que tem hoje. Comecei a rodar uma coisa de rede social, fiz um material de campanha que eu joguei no WhatsApp, viralizou, fiz 17 mil votos, quase fui eleita, não fui eleita por 800 Caramba. votos. E o voto mais barato do Rio, assim, foi R$1 meu voto. Dependendo do partido, você estaria eleita. Não Sim. tem rolando da coligação de partidário, você estaria. É. É porque o Novo era um partido novo, Não, eu fiquei literalmente. suplente, né? Na verdade, eu fiquei segunda suplente, aí o Chicão saiu, a Adriana Baltazar entrou e eu fiquei primeira suplente. E aí, 2020, aí, a mesma coisa em 2022. Não tem mulher, não tem gente, vai na chapa, vai na chapa, vai na chapa. Falei, tá bom. E fui a mais votada da chapa em 22, quase fui eleita, a gente não colocou cadeira. Aí, de 22 pra cá, eu falei, bom, gente, vou ficar aqui, porque eu gosto disso aqui, desse furdunço, eu adoro. E aí, virei dirigente do Novo, né? Sou diretora jurídica do Novo hoje. Fui candidata a prefeita e tô me dedicando a isso nos últimos 4 anos, né? De 22 pra cá. Você vem. É pré-candidata Eu sou agora. pré-candidata a deputada federal pelo Novo. Maneiro. Bom. E agora? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Recentemente, uma granada foi jogada numa escola aqui no Rio, que se eu não me engano foi até por um drone, né? Infelizmente, a gente vive essa realidade aqui. Você acha que já estamos em guerra civil ou estamos A próximos caminho. disso? Temos números de guerra civil, temos números de violência maiores do que vários países que estão em guerra civil. Uma coisa que eu fiquei muito impressionada na campanha da prefeitura, né, que eu comecei a estudar esses números da violência, né, a fundo aqui da capital, mas isso se repete pelo estado, a quantidade, né, a porcentagem do nosso território que está sob barricada, que está sob total domínio, né, 2 coisas. Uma coisa é barricada, outra coisa é o total domínio do tráfico, assim, onde o Estado não entra. Assim, se você consegue, não chega um caminhão do SAMU, uma ambulância do SAMU, não chega um serviço público, mas chega o carnê do IPTU, né, nesses lugares. É impressionante. Então, assim, a prefeitura finge que existe, mas não existe. A mesma coisa o Estado, uma ausência completa do Estado. Você não consegue entrar nesses territórios, é impossível. Como os políticos entram, eu adoraria que eles explicassem. Mas realmente não pode. Eu lembro que eu queria fazer matéria, né, às vezes ao vivo da TV, você combina, né? Candidato a prefeito passa a agenda para as emissoras não, nesse lugar ninguém vai. É assim, né? Lugares assim. Então, mas não são todos, né, Carol? Alguns conseguem ir, né? Então, isso que eu tô falando, gostaria muito que eles explicassem como eles entram ali sem capacete, andando de moto, tirando foto. O nosso prefeito faz, como é que é, né? Não é passeata, é correata, ele corre, né? Ele por dentro, tirando foto e fazendo vídeo pro Instagram, assim, me impressiona, porque eu nunca consegui fazer um vídeo desse na campanha. Não conseguiu nem andar, que dirá correr, né? Exatamente. Mas até essa casa, né, que eu morava, eu vendi, era vizinha do Oruan. Então, assim, toda hora... Pô, vizinha de um famosão, hein? Pois é. Toda hora aquelas festas, né? Assim, prostituição infantil, né? Crianças ali com droga até altas horas. Tem vários rappers ali na minha rua, né? Então, assim, é uma cultura. A violência, ela não é só
né, os números, as mortes, é uma cultura, né? Até um livro super interessante que foi lançado por vários amigos, pela Bruna, que é maravilhosa autora, e depois vários policiais que tem lá, que chama, né, narcocultura, que é exatamente o que a gente está vivendo. Essa romantização do crime. Você vende tornozeleira eletrônica falsificada na favela para andar, porque isso é status de glamour. E o Rio de Janeiro, isso no Brasil inteiro, mas o Rio de Janeiro é o ícone disso, é o símbolo disso, né? Aí quando eu falo sobre isso, Patricinha, porque é a cultura da favela, porque isso. Gente, assim, é uma completa inversão de valores. Você não Total. pode achar que é ok, tudo bem, claro, eu entendo, tem o funk, beleza, né, cultura eu não gosto, mas tudo bem, mas não é só o funk. Essas pessoas têm ligação direta com o Comando Vermelho, apologia a crime, apologia a drogas, quantidade de menor nesses eventos, consumindo drogas e bebida alcoólica é bizarro. Então, assim, isso se fosse num lugar onde o Estado ainda consegue entrar, você fecharia qualquer casa de show por prostituição infantil, com menores bêbados e drogados, mas na comunidade pode, porque é parte da cultura da favela, isso não é cultura da favela. E como é que a gente muda isso? A própria letra do funk, né? Ele incentiva bastante a Total. prostituição, a coisas assim que deveriam, na minha opinião, ser proibidas. Mas Em alguns a valorização da mulher ali é inexistente, da né? instrução da mulher. Pois é, quero ver se o PL da misoginia vai chegar. Poxa, vai queria chegar, saber não. também. Não chega, não. Tá aí uma boa questão. Ô, Carol, o Paes, ele é prefeito há muito tempo. E geralmente quando entra esse tipo de assunto para ele, nunca é culpa dele. É sempre do governo do estado. E aí ele sempre repassa a culpa para quem está governando. Na sua andança, né, na campanha aí de prefeito, você acha que a prefeitura tem uma parcela grande de culpa também? Ou a culpa, ou ele está certo, não? O governo que teria que agir em relação a isso? Tem muitos fatores que o prefeito pode intervir. Além de, claro, fazer todo tipo de cooperação técnica, ou ter uma guarda armada que o Paes, né, o É. hipócrita do Paes, passou a campanha criticando, né, a mim, o Ramagem, que era pré-candidato também, a Amorim, que era candidato a Amorim, falando que não vou armar, eles estão, isso não é atribuição da prefeitura, foi uma das primeiras medidas dele, inclusive, nessa nova gestão dele, foi esse projeto de armar a guarda municipal. Mas independente de transformar a guarda numa força de segurança, de dar mais estrutura para que a guarda atue dessa forma, né? Teoria das janelas quebradas, ali, Gary Becker. Tipo, se você anda numa rua bem iluminada, arborizada, te dá uma sensação de segurança, a incidência do crime ela é menor. Sim. Você anda numa rua escura, que você passa, tá tudo pichado e quebrado, assim, é um convite à violência. Então, o trabalho de zeladoria, de curadoria, é da prefeitura, né? De botar iluminação, de não ter rua com buraco, de ter um mínimo de cuidado com a cidade. A cidade está abandonada, né? São pessoas em situação de rua por todos os lados onde você anda. Então, é um completo abandono da cidade. O país tem essa fama de bom gestor. Considerando o histórico de políticos do Rio de Janeiro, ele não é o pior, mas está muito longe de ser esse bom gestor. E o problema do país maior, que agora a gente está vendo para candidatura ao governo do estado, são os acordos que ele faz. Ele vai de Quaquá, no PT, até gente do PL. Agora saiu uma reportagem, né, do Kassab falando, que é o presidente do PSL, do partido dele, falando que ele vai estar no palanque do Caiado, que é o presidenciável dele, do Flávio e do Lula. Não sei como é que o Flávio vai enfiar o país no palanque dele. Espero que ele tenha esse momento de lucidez e não faça isso. Mas só o fato de um presidente do partido falar que o Eduardo vai ter esse palanque mostra... Isso não é a boa política, tem que conversar com todo mundo. Não é. É a famosa prostituição política, né? Não é possível que você acenda uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Que vai Ao estar com o mesmo Lula e com o tempo, Flávio né? ao mesmo tempo. É. Não dá. Isso não é, sou um ótimo... Na política, você não tem como agradar todo mundo. Isso é uma realidade. Falo isso para todo mundo que quer ser candidato. Você está preparado para as pessoas não gostarem de você e não gostarem mesmo. Pessoas que você nunca viu vão te olhar na rua e vão te xingar. Você está preparado para isso? Então, é isso. Se você acena para todo mundo, alguma coisa está muito errada. Eu assisti Eu acho ele completamente escorregadio. muito. Ele tá aqui, ele tá ali. Ele é Ele é bom de Engraçado que marketing, as ele é muito bom de Muito. marketing. Isso, Você ele é conhece muito ele bom de pessoalmente? Não, Não. não tenho Mas desprazer. ele é o tipo do cara que, assim, a gente pode aqui, nós três, odiarmos ele. Se ele chegar aqui, ele vai ser nosso amigo. Com É. certeza. Porque ele vai te melhor levar, ele vai me levar e vai levar ela. Eu tenho Porque ele certeza tem esse... Eu tenho essa sensação dele. Também tem. Eu assisti um episódio, uma parte dele no Rodrigo Pimentel, no podcast do Pimentel. Eu até comentei com ela, caraca, Eduardo Paes agora é de direita. Olha o que ele fala, olha as coisas que ele tá batendo.
E o cara, ele mudou. Aí, 2 semanas depois, tá ele e o Freixo. Claro. Não, eu Não, sou ele é- soldado, que não sei o quê. Exato. Aí outro dia eu vi ele em Maricá, ele, ó, eu tô me redimindo aqui em Maricá, hein? E o povo abraça, cara. Pra mim, a melhor Povo jogada de abraça. marketing dele, eu sempre falo, ele é bom de marketing. É. A gente tem que reconhecer Os dons, né? os inimigos. Aquele vídeo que é um ícone, né? Sei lá, 30 anos atrás, numa enchente do Rio, daquele cara cantando aquela música, Eduardo Paz, de água até aqui, ali no Jardim Botânico. Um vídeo que roda, toda a campanha, esse vídeo roda na internet. Ele achou esse cara e fez um vídeo com ele, o cara falando que gosta dele, assim, sabe? Assim, que sacada, quem achou esse cara pra levar ele ali na prefeitura? Ele é bom de marketing, ele é bom. E é por isso que ele tem tanto voto. Mas assim, eu acho que a gente está num momento, principalmente no Rio de Janeiro, Rio de né? Janeiro No tá. Brasil, obviamente, a gente está precisando de um presidente sério, né? E de governadores e de senadores sérios. Mas o Rio de Janeiro vem de um histórico de governadores presos, assim, ó. A gente está com um cenário tenso para o Senado, né? Que é tão importante essa campanha para o Senado esse ano, às vezes quase que mais importante para presidente, porque é só o Senado que pode dar freio no STF. E nenhum presidente vai governar com o STF que está aí. Então, e o Rio está caminhando para ter Benedita para o Senado, assim. Então, a gente está precisando de pessoas sérias na política, não de bons marqueteiros. Verdade. Ô, Carol, você falou da Guarda Municipal Armada. O que que você acha que faltou, assim, atrás pra gente já ter a Guarda Armada há mais tempo? A população, a gente estava falando aqui da narcocultura, dessa cultura da favela, a população como um todo, não é só do Rio de Janeiro, tem uma percepção de que a polícia persegue o povo preto favelado, que é o que Uhum. eles falam, né? Que a polícia mata. A polícia a polícia mal consegue fazer o trabalho dela. Primeiro que o efetivo é pequeno, assim, isso no Rio de Janeiro e no Brasil. Agora, nessa última gestão do Cláudio Castro, com todos os problemas que ele teve, ele até deu uma valorização a mais para a polícia, teve aquela mega operação que foi um sucesso. Mas a polícia trabalha com uma estrutura precária. O que Muito. eles fazem aqui, assim, eles são heróis, né? Entrar ali, como eles entraram na comunidade, na última operação ali, que conseguiram jogar todo mundo pra mata, aquilo ali Complexo do é Alemão. uma operação de guerra. É. Você vê isso em países desenvolvidos com operação de guerra, com dinheiro, com estrutura. O que a polícia fez com a estrutura que eles têm, eles são heróis. Só que a população não enxerga a polícia assim, nem a polícia e nem a guarda municipal. Porque o que é a guarda municipal? O que é a primeira coisa que você vê na cabeça quando fala guarda municipal? O cara que vai multar meu carro, né? Aquela coisa que você passou no celular, você pode. No Brasil, impunidade é reinante, mas você passou dirigindo no celular, o guardinha viu e vai te multar, porque tem a indústria da multa e ele ganha uma comissão nisso. É, a população falou, gente, é o mesmo cara que vai multar meu carro, ele vai andar armado, ele vai me dar um tiro, se eu passar sinal vermelho. Fica isso no subconsciente, né? Tem pesquisa de opinião falando sobre isso, essa falta de confiança na polícia. Então, claro, tem que armar a guarda, eu sou a favor de armar a guarda, uma força especial dentro da guarda, não é para armar um guardinha de trânsito, contratar novos agentes, preparar, treinar e armar, né? Essa era a minha proposta na prefeitura. Mas dentro de uma perspectiva de Estado, de município, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. O governador tem que estar com o prefeito para melhorar diversos outros indicadores da cidade para que a violência diminua, né? Tem que ambos quererem e, de preferência, fossem do mesmo grupo partidário, né? Seria melhor Eu acho ainda, né? muito complicado ter guarda e não ser armado. É. Porque Não. assim, Mas é o que ela falou faz total sentido, né? Das pessoas acharem Ter que o uma cara que força vai estar. especial dentro da guarda, não dar arma para o guarda de trânsito. Mas as pessoas não entendem a guarda municipal com uma Na função minha época, o diferente. guarda de É um trânsito guarda era. de patrimônio, né? A guarda municipal é uma guarda de patrimônio. Sim. Então, é um pouco contraditório essa ideia no subconsciente das pessoas. Mas, por exemplo, você pode fazer uma ronda em pontos turísticos. Aqui o turista vem, a primeira coisa que ele, né, que falam para ele no hotel, cuidado para andar com o celular na rua. O certo era o turista poder andar em Copacabana sem ter o celular roubado. Por que você não tem uma ronda ali de um guarda municipal armado? Pelo menos é para quem isso. mora, né? Hã? Até a gente que mora. Exato, É. todo mundo se beneficia. É. Em tudo. Você tem turista, você tem investimento pra cidade. Não precisa de um show da. Sim. Qual que é esse show que ele fez agora? Da Shakira? Só você botar. Só você melhorar a segurança que o gringo vem. É. Verdade. Ele já vem sem Exato. sem segurança nenhuma, ele É. vem, roda tudo. Carol, o escritório da esposa do Alexandre de Moraes levou 80 milhões do Banco Master. Se fosse uma pessoa comum. 29. 129? Então meus dados estão. Minha IA tá errada aqui. Se fosse uma pessoa comum, você acha que aconteceria o quê? O que já teria acontecido com essa pessoa?
Ou se a Diana, por exemplo, que tivesse levado? Vamos lá, ela é advogada, né? Claro que você tem todo esse direito. Tanto é que é imoral, mas não é ilegal esse contrato até certo ponto, né? Aham. Depende da. Vamos lá, vamos explicar a minha interpretação. Se você é um advogado e você resolve cobrar 129 milhões pelo seu trabalho e alguém quer pagar, tá dentro da lei. Então, até aí não é ilegal. O problema é o objetivo desse contrato. Não existe, eu sou advogada, não existe. O melhor escritório de advocacia do Brasil não cobra 129 milhões para fazer uma regra de compliance, para fazer, que foi o que ela foi contratada para fazer, as regras Sim. de compliance do Master. Não sei se um criminalista com alguém famoso preso cobra um negócio desse, mas com certeza para fazer uma regra de compliance para o banco, que obviamente nem compliance tinha, a gente assistiu tudo isso, não se cobra 129 milhões. Em ela sendo esposa do ministro e depois de todos aqueles vazamentos, né, dele se falando, né, inclusive uma das vezes que ele vai na casa do Vorcário, a esposa do Vorcário tá de pijama na casa, então mostra uma certa intimidade, você vê que aquele contrato era um contrato de lobby pago para Viviane, então daí sim ilegal, né, em tese não é legal, mas na prática completamente ilegal e imoral. Claro, já estaria preso todo mundo, o Alexandre de Moraes e a esposa. Mas é isso, né, foi minha fala anterior. Hoje quem manda no Brasil se chama Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, ponto. O presidente fica de mãos amarradas, assim, é uma arbitrariedade atrás da outra e você não tem o que fazer. E é difícil tirar, né? Como fazer para tirar? Senado, assim, mas hoje a gente tem Mas... Não tem um como. Senado, né, omisso, covarde, cúmplice, né, ou é omisso, ou é frouxo, ou é cúmplice, sei lá, 35 dos senadores pautariam impeachment, não tem maioria. Mesmo assim, com pressão mesmo, porque muitos dos senadores que votaram, né, assinaram ali para abertura do processo de impeachment, quando conseguiram as 41 assinaturas, a expectativa é de que se fosse aberto o processo, eles não votariam a favor do impeachment, entendeu? Eles só votaram para colocar um nome ali para ficar bem na foto e um grande acordão com o STF. Ó, deixa eu botar aqui minha assinatura, eu sei que isso não vai para frente, senão eu não vou me reeleger, mas fica tranquilo que tá tudo certo e tá tudo certo. Então, na prática, o máximo da votação ali seriam 35 senadores. Isso é desesperador. Isso é o tamanho da oposição no Brasil. Você vê esse nível de arbitrariedade e não vê nada acontecendo. Gente, assim, os dois maiores cânceres do Brasil hoje, né, além do STF, é o Alcolumbre e o Hugo Mota. O Alcolumbre está sentado em cima disso. Depois a gente viu, né, os valores milionários aí que ele recebeu também pararam de falar. Mas assim, envolvido com Máscara até o último fio de cabelo. Depois dessa coleta de assinaturas, ele fala: "Ó, nem com 81 assinaturas, ou seja, nem com a minha mesma, eu abriria o processo de impeachment". O Carlos Jordi entrou com mandado de segurança para abertura na verdade, da CPI do Banco Master, né, da CPMI. O Alcolumbre ignorou completamente, de forma ilegal, porque o regimento obriga que ele abra, né, uma CPMI. Para acontecer, ela precisa de um objeto bem definido, das assinaturas e de um prazo estipulado. Estava tudo certinho ali. Então, assim, dadas as condições, cabe ao presidente do Congresso, né, que é o Alcolumbre na posição de presidente do Senado, instaurar a CPMI. Ignorou. Depois, as próximas sessões do Congresso, ele fez pauta única para que isso não entrasse, para que não fizesse a leitura do regimento, para que se instalasse a CPMI. Então, como a gente muda? Não sei se muda com o presidente do Senado dessa forma. A gente precisa de uma nova legislatura com senadores que não sejam frouxos e covardes e omissos e pautem, né, as pautas importantes. Não é nem só impeachment, CPMI, são várias pautas da direita que estão travadas no Congresso há tanto tempo. Ô, Carol, e por que a gente elege, assim, por que a gente ajuda da direita, por exemplo, ajuda a colocar o Alcolumbre lá novamente? Eu nunca entendi, tem um amigo que tentou me explicar isso uma vez, não, porque, enfim, eu falo, cara, explica mais 10 vezes, eu acho que eu não consigo Eu entender. acho que se me explicarem 500 vezes eu não vou entender. Eu também Inclusive, não. eu sou bem massacrada por isso nas redes sociais, porque eu sempre, né, falo disso, do Alcolumbre e Hugo Mota, né? Ah, não, porque as comissões sou hipócrita. Você sabia que, porque eu falo, cara, por que que o PL votou, né, votou nessas duas figuras? Sou hipócrita, ele já estava eleito, você sabe muito bem disso. Se a gente não votasse, não teríamos as comissões. Comissão é importante? Tem muito projeto que vota que é terminativo na comissão, né? Não passa para o plenário, você vai termina ali na comissão, e você chama um monte de gente para falar toda hora, mas compensa você ter meia dúzia de cadeira nas comissões e você ter o Alcolumbre sem instalar CPMI do Master, sem pautar impeachment de ministro, entendeu? Ah, já estava eleito. Eu não sei até que ponto está eleito, sabe? Assim, tem
muito acordo para ser feito. O PL vai tirar a votação, vai votar em outro, é pau a pau, vai expor tudo o que está acontecendo. Política tem uma coisa muito voto, assim, muita manifestação de político tem um viés educativo. Né? Toda uma bancada, a maior bancada do Congresso, indo lá e falando a gente não vai votar porque ele é um corrupto, faz com que a população faça pressão nos outros mandatários dos outros partidos. Os outros mandatários começam a falar, bom, se eu votar nesse cara que é um corrupto que tá todo mundo falando, eu vou ficar mal com o meu eleitor, né? Aquela pressão dos pares, né? Então, assim, o PL poderia ter feito esse trabalho. Preferiu não fazer, preferiu negociar as comissões. Eu acho um erro. Acho que hoje a gente tá aí com, né, um belo de um cavalo de Troia que foi colocado ali, que não anda com uma única pauta da direita. Nada, ele não anda com nada. Eu tenho a sensação que a gente que é o povão, assim, você fica meio. Você acaba sendo um palhaço, né, na mão deles, assim, porque eles não tomam a decisão que é pra tomar. No final, se eu não posso falar besteira que você sabe melhor do que eu, mas eu tenho pra mim que tanto o Hugo quanto o Alcolumbre foram eleitos com voto do PL e do PT, não foi? Foram. Aí tu fica assim, cara, porque é conveniente pros dois. Ah, porque é uma estratégia. Eu não entendo de jogo de xadrez, eu não entendo de jogo da política, mas assim, porra, vamos peito uma vez só. Não, Porque assim, se você for parar pra analisar, desde o Bolsonaro, era o Maia, ou já foi o Alcolumbre outra vez, já foi o que Lira. o Lira, e é a mesma coisa, não É a muda. mesma coisa, é sempre alguém do centrão ali, Aham, com acordos que a de gente não todas as entende nunca. formas. O Gilmar Mendes, ele deu 11 entrevistas em 2 meses atacando o André Mendonça. Como advogada, o que você acha dessa? É uma estratégia jurídica? Não, é imoral e ilegal Ou é um nesse desespero caso. político mesmo Não, o isso? juiz não pode antecipar o voto, né? Não pode. É o que eles fazem. Ah, Claro, não direto. está sendo votado, isso ainda está. Né, o André Mendonça é o relator do Banco Master, mas são recados, né? Todos os dias do Gilmar Mendes dando recados especificamente em relação ao Master, porque a gente sabe que vai chegar em muito ministro do Supremo. E assim, o André fazendo um bom trabalho, o André pode salvar o Brasil. A gente pode estar, assim, o Brasil pode estar, tudo aquilo que a gente espera de moralidade, de combate à corrupção ali, pode ser uma virada de chave na mão de um único homem. É uma pressão absurda que o André Mendonça tá vivendo e tá sofrendo. Ele vem dando entrevistas de que tá firme, né, de que é um propósito. Eu espero que seja isso mesmo, porque a gente tá falando aqui exaustivamente, CPMI do Congresso não vem. Delação premiada também não vem. Então, a gente precisa que a Polícia Federal faça o trabalho e que dependa do André Mendonça para andar com tudo que já está andando, né? Tudo que a gente vem assistindo do Master é trabalho da Polícia Federal no trabalho do ministro. Então, claro que o Gilmar Mendes vai reclamar. Como eu falei, quem manda hoje no Brasil é o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Então, na CBF, o Engraçado. Gilmar Mendes manda, gente. Tem tentáculos por todos os lados. É engraçado que eu tinha a sensação, assim, porque às vezes aparece um deles falando muito, né? Aí tem mês que é o, sei lá, o Toffoli. Aí, de repente, sai o Toffoli, aí vem o Gilmar mudando, Mendes. Aí sai, Foi entra... o Barroso Barroso também foi era o outro, recordista muito. de editorial na Folha, no Gente, era Estadão, muito. mas ele era o presidente da casa, então ele se sentiu na obrigação de defender a corte. Mas assim, como você defende a corte enquanto ministro? Você faz com que a corte tenha um mínimo de moralidade. E aí ela não precisa de defesa, Sim, né? Você nunca vai sair ali, vamos fazer agora aqui um trabalho de defesa da moralidade do Tribunal de Justiça do Estado tal. Claro que tem corrupção no judiciário também, mas assim, por que tá precisando agora do STF ter esse trabalho de todo dia, né, do ministro do STF tá todo dia dando entrevista? Porque a população não acredita mais, porque a população tá cansada, porque a população tá enxergando. Teve um episódio, esse episódio me marcou muito, porque, né, eu sou advogada, eu trabalho com multinacional, né, todo mundo mais ou menos sabe quem é Alexandre de Moraes nas pessoas que eu circulo no meu dia a dia. E quando eu vou levar, por exemplo, às vezes eu acompanho, né, o governador Romeu Zema em eventos de pré-campanha, né, em grandes doadores ou empresários e tal, e a pergunta é sempre a mesma. Mas você não acha porque tem o vídeo dos Intocáveis, que viralizou, super viralizou, que é maravilhoso, né, dos bonequinhos, você já viu, é maravilhoso. E as pessoas perguntam, não, você escolheu essa pauta dos Intocáveis e de atacar o Supremo. Você não acha que isso é uma pauta muito elitista, ou que a população não consegue entender o que você está falando? E aí eu sempre cito,
quando eu tenho a oportunidade de estar com ele e alguém pergunta isso, eu cito esse episódio que eu vivi. Eu tinha um candidato na minha chapa da prefeitura que era de Madureira e era lojista ali, né, no Mercadão de Madureira. E eu fui com ele no Mercadão de Madureira, né, de loja em loja, porque ele conhecia todo mundo, ele foi me apresentando, fazendo a campanha dele. E ele me apresentava assim: essa aqui tem ação contra o Alexandre de Moraes no CPF. Quando ele começou a falar isso, eu falei, gente, essas pessoas não sabem o que ele tá falando, entendeu? O que é ter uma ação contra o Alexandre de Moraes no CPF, quem é Alexandre de Moraes dentro do Mercadão de Madureira. Eu fui parar no microfone do Mercadão de Madureira. Me jogaram no som, no sistema geral lá pra falar sobre isso, entendeu? Todo mundo veio apertar minha mão porque eu tinha entrado com uma ação contra o Alexandre de Moraes. Então, quando isso chega em todas as camadas da sociedade, não nas camadas, né? Não no mundo jurídico, não das pessoas que entendem de direito, que eles sabem quem é o nome dos ministros, não é só do Alexandre de Moraes, sabem o nome do Toffoli por causa do resort, sabe o nome de vários outros. Quando você vê uma população que escala o STF mais do que escala a seleção brasileira, isso é um péssimo sintoma. É um péssimo sintoma. Não sei quantos por cento da população americana sabe falar o nome dos justices, né? Dos ministros da Suprema Corte americana. Por quê? Porque eles pegam um caso, eles aplicam a lei, não dão uma entrevista, você mal Não sabe da aparece, vida né? deles. Uhum. Claro, quem é operador do direito sabe que tem mais conservador, mais progressista, tende a ter um voto mais assim, né? Lá acaba indo muita decisão ideológica para a corte. Isso faz, né? Mas isso geralmente é limitado aos operadores do direito e não à população mais simples, né? Então, assim, é um péssimo sintoma, é um péssimo sintoma. E eu sempre respondo isso não é uma pauta da gente aqui, que é médico, economista e advogado. Isso é uma pauta de 100% da população. Mesmo quem é de esquerda não está 100% confortável com o STF, né? Até porque os vídeos Verdade. anteriores em relação ao Moraes, eles reclamavam muito. Antes quando o Moraes foi para ministro, a esquerda Ministro batia da muito. Justiça. Nele, É, do Temer. é. Então, E assim, assim, é na cabeça conveniente, né? do pessoal também, é assim, caramba, ela processou o STF. Alexandre de Ela, Moraes, ela é vamos, ela é corajosa. corajosa. 3 junto com Deltan. Quando eu li a sua naquele história aqui, caso 20 processos, eu pensei a mesma coisa. Falei, essa mulher é Aquele corajosa. caso do aeroporto de Roma. Porque, assim, se ele é a vítima, ele não pode ser, né? Não pode julgar o caso dele, é o que ele faz. É. Então tá errado. É. Claro, não dá em nada essas coisas, porque, obviamente, a gente para no STF. Mas a população tem essa noção, entendeu? E eu também, um outro sintoma do quanto a sociedade está precisando de uma virada da política é que muito mais gente me pergunta se eu não tenho medo. Você não tem medo? Você não tem Eu medo? ia te perguntar isso agora, Carol. Pois é, do que falar, Carol, parabéns, sabe? Assim, gosto do seu trabalho, né? Tipo, a forma das pessoas falarem, Aham. gosto do seu trabalho é, mas, Carol, você vai acabar presa, né? Você não tem medo? Você tem 2 filhos pra criar. Eu falo, gente, assim, eu não tô roubando, não tô matando, não tô fazendo, eu tô dando a minha opinião, que é o que dá cadeia no Brasil, né? É isso. Infelizmente. Mas e aí, você tem medo? Eu não tenho medo. Acho que você tá na política, você tem que ter um parafusinho a menos. Eu acho que Um só, Carol. assim, você já vira num modo. Sabe por quê? Assim, a minha primeira campanha de 2018, que a gente não tinha essa polarização que a gente tem hoje, já foi muito traumática, porque eu perdi muitos amigos ali, né, de 2018, né? Tipo, uma das minhas melhores amigas me manda uma mensagem no WhatsApp no meio da campanha, explicando, um textão, explicando porque ela tinha vergonha de ser minha amiga e que, por favor, que eu não falasse mais com ela. Foi a primeira, assim, que eu falei, meu Deus, gente, mas assim, o que eu tô fazendo, né? De tão errado. E assim, eu nem fazia tanta campanha em 2018 porque eu tava amamentando, meu filho era pequeno, meu filho não pegava mamadeira. Então eu fazia porque eu levava ele comigo pra rua, no canguru, assim, ou no carrinho. E às vezes à noite ele dormia, meu ex-marido entrava nas reuniões com a criança chorando, porque ele não pegava mamadeira, tava com fome de madrugada e eu saía pra fazer campanha, então era um estresse. Mas eu não, limitou muito minha atividade de campanha. E de repente, de novo, não era essa polarização, você não tinha o Alexandre de Moraes pra criticar em 2018 ainda. E de repente eu recebi um texto daquele e eu falei, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a ver que aquilo ali abriu a porta do inferno, assim, porque vários outros amigos e familiares foram ficando achando que eu tava louca, que eu tava radical, ou que isso, e ao longo do caminho, que eu tô nessa há 8 anos, metade foi. Então, assim, quando você começa a perder pessoas próximas, começa a não te afetar
dá mais, entendeu? Já doeu tudo que tinha pra doer. Não vai ficar doendo pra sempre. Claro que dói, não tô falando que não dói, mas assim, já foi essa dor, entendeu? Já tá precificada, que eu sigo. E aí eu abro meu Instagram, todo dia tem lá. Você merece ser estuprado, você merece ser morta, você merece perder a guarda dos seus filhos, assim, umas coisas que você fala, nossa, que amor. E geralmente você entra no perfil, psicopedagoga que trabalha com energia. Terapeuta. Não sei o que do ser. É. E eu falo, a pessoa quer que eu morra. A hora da pessoa não tá nem boa, né? Eu não fiz nada. Ela não fiz quer pra nada. outra. Você envergonha todas nós mulheres. Todo dia. Isso é todos os dias. Isso é todos os dias. Aí Imagino. eu dou risada hoje em dia. Mas é claro, gente, é uma situação de desconforto. Eu entro nos lugares que eu sei que vai ter alguém que, sei lá, mais de esquerda, que me conhece há muitos anos e que eu sei o que pensa sobre mim, mas não bota pra fora. Então eu já entro nos lugares hoje em dia meio tipo pisando em ovos pra saber se eu vou ser bem-vindo ou Tu entra não. pra saber se tu tá em casa ou não. Deixa eu ver se eu tô... E eu respeito muito. Assim, eu respeito muito a opinião dos outros e o direito das pessoas me acharem louca. Então eu fico A gente que quieta. quase não fala de política já sobra um pouco. Não, é reunião Já sobra de um pouco reunião de isso, pais no imagina. colégio. Você acha que os Se pais eu da fosse turma pra internet falar tudo que eu penso. Isso, imagina. Graças tá a Deus, comigo. essa turma nova, essa turma do meu filho já tá comigo há muitos anos. O povo já sabe que faltam os Já parafusos, acostumou. já precificaram, pelo contrário, me ajudam. Quando tem campanha, mas agora minha filha tá numa turma nova. Eu chego como? Né? Devagar, assim, porque, sei lá, eu também não sei se eu gostaria de ter, sei lá, a Jandira Fegali, a Erika Hilton na turma Imagina. dos meus filhos. Então, eu respeito o espaço de quem pensa diferente, mas dá um Ainda mais no colégio, né? É. Ainda mais no colégio. É. Com sinceridade, Carol, você acha que esse caso do Banco Master vai dar alguma coisa? Não, olha só, vai dar alguma Com coisa, fé, mas não muita para fé. quem a gente espera que dê. Eu acho que esse caso do Banco Master são infinitas camadas. Eu acho, inclusive, que o Daniel Worcaro não era o dono do Master, ele era só um laranja de alguém muito maior. Você quer saber quem é esse alguém? Não, ainda mais que essa pessoa vai ser presa e punida, esquece. Bom, o cara tá preso, mas ele mesmo, né, vem falando, né? Tanto é que a delação dele ainda não foi homologada, falando que o sistema se autorregula, leia-se. Não, vou enrolar aqui na delação, não vou fazer delação alguma. Daqui a 2 anos eu tô preso. O acordo de delação, na primeira proposta era 40 bilhões, a segunda era 60 bilhões. Acho que 60 bilhões dá pra gente, né, dar uma aposentada e viver bem a Boa. vida. Então ele vai ser solto, vai pegar os 60 bilhões dele, fora o que ele deve ter mais, porque 60 era só o que ele ia devolver. Ele vai viver a vida dele, entendeu? Pagou-lhe o pedágio dele de 2 anos na cadeia, Gilmar solta ele já, se ele não delatar. Se ele delatar, ele tá lascado, ele vai ficar 10 anos preso. Porque quando você chega no judiciário, aconteceu com o Sérgio Cabral. Quando ele ameaçou delatar o judiciário, ficou lá, preso vários anos. O Sérgio Cabral é um recorde de tempo de prisão para político e para esse tipo de crime. O Worcaro sabe de tudo isso, entendeu? Então ele tá ali. Ciro Nogueira, meu amigão. Fulano, meu amigão. Não tem nenhum negócio. Todo mundo é amigão dele. Ninguém tem negócio com ele. Então, assim, ele não vai delatar. A gente não tá vendo o ex-presidente do BRB, também a gente achou que fosse delatar, também não delatou. Tem algumas pessoas ali que a gente tava com uma esperança e eu perdi qualquer esperança. As investigações vão avançar? Vão. Mas vão chegar, como já chegou no Alcolumbre, no Ciro Nogueira, no Rueda? Vão. Talvez eles sejam presos, talvez não, talvez isso tenha vindo a público, o eleitor continua votando nesse povo e vamos. Meia dúzia acho que vai ser preso, mas peixe médio, entendeu? Acho que o Worcaro comprou muito peixe grande do sistema que vai sair como se nada. Engraçado, eu tinha a visão dele, você falando agora, eu já pensei um pouco diferente. Dele não ser o mentor, o líder, né? De ter alguém acima dele. Mas eu olhava pra ele e falei, cara, esse cara é um gênio. Não, ele não é um gênio. Porque assim, ele conseguiu comprar todo mundo de todos os lados, de todas as Ninguém fatias. joga sozinho um jogo desse tamanho. Ele é corajoso, ele foi. Isso não dá pra negar. Ele Mas, colocou um monte de gente na mão dele, né? ele entendeu ali quem ele precisava, quem eram os jogadores que ele precisava ter no jogo e foi. Claro, foi assessorado por muita gente. Política, né? Flávio Bolsonaro é um cabo eleitoral do Lula. Qual seria a sua opinião sobre ele? Não é o cabo eleitoral do Lula, mas assim, a polarização se retroalimenta, qualquer polarização, não só no Brasil, mas né, no mundo, na política, é assim, quanto um candidato é mais antagônico, mais
né? Ele cria gente que não gosta dele, né? Mas aumenta a sua taxa de rejeição. E aí, no final das contas, você vira uma eleição pela rejeição, né? Ganha quem tiver a rejeição É. menor e não quem tiver Uhum. a aprovação maior. Mas, assim, hoje, o cenário que tá dado é que o Flávio é o candidato mais pronto para derrotar o Lula. Assim, os outros candidatos não bateriam o Lula no segundo turno. Até por essa questão, assim, candidatos muito moderados não encantam o eleitor. O eleitor, uma parcela substancial do eleitor precisa de emoção, precisa se identificar com aquele político. Um político que é 100% técnico, que fala devagar, que não traz paixão ali para aquilo ali que ele está fazendo, ele não encanta, o eleitor nem sai de casa para votar. E aí a parcela daquele outro eleitor que é mais radical e que né, mais fiel ao voto, é mais barulhenta, aquilo ali sobe a pesquisa de opinião, só começa a não andar aqui, né? Sei lá, o que chamam de terceira via, assim, né? Tem alguns que não se identificam como terceira via, mas que estão fora da polarização. É mais difícil, é mais difícil. Mas acho que o Flávio vem entregando uma campanha muito, assim, das coisas que a direita quer ouvir. Segurança, corrupção. É ver como é que vai ser daqui até o final. Acho que tem muita coisa que o Flávio comunica mal, né? Eu faço essas críticas nas minhas redes. E, por exemplo, essa questão do tarifaço, assim, acho que eu devo ter feito, sei lá, uns 10 vídeos sobre isso, falado em vários programas, para tentar explicar para a população o que está acontecendo neste momento. A gente não está vivendo um tarifaço como foi o primeiro que o Trump fez, né? O Trump foi eleito, meteu um tarifaço no mundo inteiro. A Suprema Corte dos Estados Unidos foi lá e barrou. Falou, cara, não dá, por mais que seja discricionário do presidente colocar um imposto de importação, esse nível do quanto você vai mexer na economia precisa de aprovação do Congresso, porque a inflação sobe, né? A mesa de café da manhã do americano sobe o preço. Então, precisa de aprovação do Congresso. A Suprema Corte derrubou. Então, o que o Trump teve que fazer para poder manter o tarifaço dele, que ele está obcecado em fazer guerra comercial com vários países, entre eles a China? Ele abriu a chamada seção 301, né, da legislação de comércio, e ele, então, aplica sanções a países que não respeitam as leis internacionais e as leis de comércio internacionais. Isso precisa ser feito um relatório que vai para o Congresso, que vai para todas as instituições dos Estados Unidos, e precisa ser aberto a ampla defesa e o contraditório daquele país que vai estar sofrendo a sanção. E o relatório, ele é enorme. Ele é enorme. Ele inclui corrupção, ele inclui desmatamento. Cadê a Marina Silva? Ele inclui a Lava Jato, que o Toffoli deu uma decisão monocrática ali, ficou por isso mesmo, o recurso nunca quer julgar, tá tudo lá no relatório. E inclui o PIX. Lula foi muito sagaz de falar, cara, vamos no PIX. Soberania, 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 a população. Porque nunca vai ler um relatório dos Estados Unidos para entender o que está acontecendo, vai entender os mecanismos ali do que está acontecendo. O governo dos Estados Unidos quer taxar o PIX, quer acabar com o PIX. Flávio Bolsonaro foi lá pedir para fazer isso. A culpa é do Flávio Bolsonaro. Cara, o Flávio fez um trabalho excelente de tentar explicar cada ponto do relatório, de falar, cara, me dá 180 dias, que quando eu for presidente, eu vou a ponto e resolvo. Eu não consigo resolver hoje porque eu sou senador da República. Aí a imprensa falou o quê? Flávio tá pedindo só para empurrar o problema com a barriga, pensando em eleição. E ele comunicou mal. Peguei esse exemplo porque foi um exemplo, a meu ver, assim, muito ruim de falta de equipe de marketing, de estratégia, de um trabalho excelente que ele fez, que foi muito mal comunicado. E a percepção da população foi tipo assim, Flávio tá errado, Flávio tarifaço, culpa do Flávio Eduardo e Paulo Figueiredo, e o Lula é o herói que tá querendo salvar o PIX. Assim, é uma deturpação da realidade num nível, e é muito difícil, gente, E as explicar, porque é pessoas muito só técnico. replicam isso, né? Sim, só Ninguém replicam. busca informação. É muito técnico o que está acontecendo, é difícil de você explicar. E a narrativa deles é forte também, né? Eles O ficam canal ali. de narrativa é muito pesado também, né? É porque essa questão do relatório do PIX realmente foi muito ruim. Qualquer alegação do governo americano, que como o Banco Central é ao mesmo tempo o regulador e o operador, geraria um conflito de interesse. Isso prejudica as empresas americanas. Prejudica, mas dane-se. Isso é tipo sindicato de vela quando você inventa a luz elétrica. Tipo, o mundo mudou, queridão. Pega a tua empresa de cartão de crédito e lança outro produto e vai ganhar dinheiro em outro lugar. Tecnologia, é isso. De fato. E o Brasil é soberano, vai fazer o PIX que ele quiser.
se é a condição para impor uma tarifa é essa, realmente só lamento. Mas isso nunca foi questionado pelo Flávio ou por qualquer pessoa aqui. Isso é coisa da cabeça do Trump querendo realmente fazer uma guerra tarifária com vários dos países do mundo. Cabe à diplomacia brasileira sentar e negociar. Cadê a diplomacia brasileira? Eles sim ignoraram tudo o que aconteceu para que a eleição seja manipulada, né? A favor da soberania e do PIX e viva o povo brasileiro, que é o que eles fizeram de novo. O Lula foi muito, muito feliz nessa. O Lula tem uma Eleitoralmente, estrutura né? boa, né? Dane-se o brasileiro, mas As em termos narrativas. de narrativa, ele soube controlar. Ô, Carol, você falou do Paulo Figueiredo, eu vi um vídeo seu, né? Que ele disse que a mulher vota mal e você saiu em defesa dele. Saiu em defesa dele e, cara, deu um burburinho danado. Porque, assim, quem só escuta essa frase pode ter uma ideia, mas a ideia geral não é bem isso que ele quis dizer, né? Total. Eu fiz um post no Twitter, no Stories. E, caraca, foi recorde de inbox, assim, né? Isso que eu te falo, sempre vem. E eu acho que o Paulo repostou, porque geralmente Stories tem que ser seguidor pra ver, né? Conteúdo geralmente de feed chega pra mais gente, mas Stories não. E eu tinha, sei lá, 200 mensagens nos meus Stories. Eu acho que vieram do post do Flávio, do Paulo, que eu também não sei porque o povo tá acompanhando o Paulo. Se não gosta e se acha que ele é misógino. Mas é por isso. É pra criticar. Deixa de sofrer. Tem que pegar alguém pra Você tá criticar. defendendo um homem que fala que você não tem que ter direito de votar, que você não tem que ter voz, não sei o quê. Aí eu achei aquilo tão curioso. E aí foi o vídeo que eu falei, cara, eu vou fazer. Não é nem por uma defesa da ideia, que eu também defendi. Mas eu me senti na obrigação de defender o meu amigo Paulo. Vou te falar por quê. O Paulo foi uma das primeiras pessoas a abrir a porta pra mim na mídia. Quando eu resolvi fazer essa ação contra o Alexandre de Moraes, o Paulo estava marcado para entrevistar o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal falou que só iria se não falasse nada do Supremo. E o Paulo, com esse jeito dele, falou: uma banana pra você, o programa é meu, eu vou falar sobre o que eu quiser. E aí cara, me deixa, eu não tava tendo espaço em nenhuma televisão, gravei um vídeo, publiquei. Oi, Paula, aqui é a Carol, sou candidata a prefeita do Rio, não tem espaço na mídia tradicional, tem uma ação contra o Alexandre de Moraes. Eu tenho coragem de falar. Pode me chamar pra eu falar do programa? E gravei, subi no Instagram, peguei o link, mandei pra um amigo meu em comum com ele, falei, pô, manda aí pra ele, vai, tipo assim, vamos se colar, colou? E na mesma hora me mandou uma mensagem, falou, vem no meu programa. E a gente criou uma amizade desde aí, assim, a gente fala com frequência. E uma pessoa que eu, obviamente, discordo às vezes, graças a Deus, eu discordo até de mim mesma muitas vezes, mas que eu respeito a opinião e o trabalho, a seriedade do trabalho. E aí, cara, política é um jogo muito solitário, assim. Você cria ali os seus grupos, as pessoas que te apoiam, mas assim, toda hora toma uma facada nas costas. É um jogo duro. Pra mulher é duro. Eu não tenho essa pauta, eu não tenho mimimi, eu não tenho frescura. Mas é duro, porque, putz, grila, eu tenho que lidar com um cara que me dá uma rasteira, eu tenho que buscar minha filha na escola, eu tenho que ver o dever de casa. Você fica meio tipo, por que eu estou fazendo isso, sabe? E não foi curioso até sei lá, 3 semanas atrás. Eu tava num dia nesse auge, assim, um caos de coisa de pré-campanha e meus filhos dando várias coisas acontecendo. E eu tava bem nesse dia, tipo, caraca, por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Aí entra uma mensagem do Paulo. Oi, quando eu começo a te ajudar? Tipo, nunca pedia, sabe? Então, assim, não é um cara Maneiro. que tá me cerceando da minha liberdade, que pelo contrário, tá perguntando que dia eu começo a te ajudar. E que tão difícil hoje, né? Exato, sabe? Assim, então, tipo, não, gente. Então, eu tenho essa segurança de falar, não, querido, eles não tá tirando a minha liberdade de expressão. Ele não quer que eu não vote, pelo contrário, ele quer que eu seja eleita. Então, assim, parem, sabe? Parem. Porque não foi esse o argumento. E o argumento do Paulo foi muito no sentido de, historicamente, quando você pega várias eleições, ele pegou americanas e de outros lugares do mundo, as mulheres votam na esquerda. Ele é de direita, logo, ele acha que a mulher vota mal. Mas não é porque a mulher vota mal porque vota mal. Porque quando é casada, tem a ver. A mulher, quando ela é casada e tem uma família, ela é mais conservadora, ela é mais preocupada com aquilo ali. Então, ela tende a ter um voto mais conservador. As mulheres que são solteiras tendem a ter um voto, ou separadas, ou, sei lá, que não casaram, elas tendem a ser menos conservadoras. Isso tem um voto à esquerda. Isso são números, isso não é opinião do Paulo, isso são números. E para a mulher, aí você tem que entender como é que funciona a estrutura cerebral. Homens e mulheres são diferentes. O homem, desde a idade das cavernas, ele faz o quê? Ele sai para caçar. E a mulher faz o quê? Fica na caverna cuidando das crianças. Então, é o instinto maternal. A mulher engravida, né? Por mais que a Erika Hilton fala que não, elas engravidam.
Cara, já não tem filho, 2. Você vira uma coisa meio, né, bicho quando teu filho nasce. Você quer proteger, você quer cuidar, você não quer que ninguém, né, aquela criança, você precisa, você tem esse sentimento. Isso é hormônio, isso é programação cerebral em milhares de anos para que a gente cuide. E o homem vai pra rua. Então, assim, a mulher, ela entende que ela vai votar naquele candidato que vai cuidar. E quem que cuida se você não estudar política e não entender as pautas? A esquerda. A esquerda está preocupada com os desabrigados, e com as mulheres, e com as minorias, e com os LGBTQI+, blá, 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 e com toda aquela... Na prática, é tudo mentira, porque as propostas que vêm da esquerda para proteger essas pessoas mais prejudica do que ajuda, né? E a direita, né, que é uma pauta que é liberdade econômica. Liberdade econômica tira todo mundo da miséria. É o que faz o mais pobre né, andar com a vida. Só que você precisa explicar, isso é contraintuitivo. É contraintuitivo. Você fala, vou te dar uma Bolsa Família. Pronto, resolveu o problema do mais pobre. Aí vem um cara da direita e fala, não, cara, vou dar uma porta de saída pro Bolsa Família que ele tem que trabalhar. Tá vendo? A direita é fascista. Quer Então você cortar. precisa acompanhar, você precisa entender para que você mude o voto ao longo dos anos, entendeu? Intuitivamente, o voto da esquerda é esse. E, obviamente, a mulher intuitivamente vai nesse voto. E, de novo, as mulheres não gostam de política, não se interessam. E isso também é uma realidade. Estava falando aqui das cotas. Os partidos não conseguem bater os 30% de cotas. Por quê? Porque nós não querem saber. Eu até, quando estava essa discussão com o Paulo, eu até subi também nos meus stories os gráficos de visualizações dos meus vídeos. Né, peguei os meus 3 vídeos que mais viralizaram nos últimos meses e mostrei a relação de homens e mulheres. Tinha um que era tipo 91% de homens, 85% de homens. E eu sou mulher, eu tento comunicar pra mim. Aham. Eu não quero saber. Então, esse é o ponto, entendeu? As mulheres não se interessam. A partir do momento que você não se interessa, você não entende. E aí você vota com o coração e não com a racionalidade. E isso, infelizmente, em média, é isso que o Paulo fala, em média, as mulheres votam mais à esquerda. Ah, porque eu sou mulher, eu sou de direita. Dona, parabéns, eu também sou. Mas eu precisei entender a engrenagem do negócio para mudar a minha opinião e para entender que eu tô indo cada vez mais à direita, inclusive. Isso é estatística, né? É isso. São estudos que É isso, não comprovam. adianta chorar. Infelizmente, as pessoas não se interessam por política. Você é mulher, é advogada e é de direita. O PL da misoginia, o que protege? Ele protege Não, mesmo? barbaridade. Não uma protege? O que barbaridade, você acha? barbaridade. É um horror, é um show de horrores. Primeiro que a gente não precisa de proteção, né? Todas as também leis ali acho. estão no Código Penal. Claro que a gente precisa, porque todos os seres humanos precisam. Uhum. Mas o Código Penal já tá tudo certo, assim. É feminicídio, beleza. O que você precisa é que o cara, né, que a violência seja punida. Matou, vai preso e fica. Roubou, vai preso e fica. Não vai ter saidinha de Natal que nunca mais volta. É isso que a gente precisa no Brasil. O que é o PL da misoginia? É uma forma da esquerda, só você vê quem é a relatora, Tabata Amaral, Erika Hilton. É uma forma da esquerda calar as vozes dissidentes. Isso veio no PL 2630, no PL da censura, que não foi nem a plenária para votação, porque a esquerda ia perder, então eles não botaram para votação. Depois eles tiraram as piores partes e jogaram no PL de inteligência artificial. Depois eles tentaram asfixiar as redes sociais economicamente, com imposto, com né, regulação. Tentaram não, seguem tentando, né? É uma constância desse governo. E aí agora, pré-eleição, por isso, né, a tentativa de votação de regime de urgência, que foi derrubada, acho que ontem ou hoje, eu vi a Tabata lá reclamando, porque tem que ir para regime de urgência, porque tem que ser implementado antes da eleição. Por que tem que ser implementado antes da eleição? Porque vai atacar as mulheres. Que mulheres? A Tabata? Uhum. Porque assim, todas nós somos atacadas todos os dias, né? Todos os dias. A coitada da Júlia Zanata, com a coroa a tiara de flor que ela usa, o Instagram dela é só fascista e nazista e vista pra cima e pra baixo, né? Todos os dias, muitos. Ela segue, firme, tá lá, ótima. Não tentou calar ninguém até agora e segue com a tiara maravilhosa dela, entendeu? Então é isso. Quem é que vai ser calado? Quem é que vai ficar entrando com pele reclamando dos outros? Tá. Erika Hilton, que processa todo mundo que ela não gosta. É pra isso que esse projeto segue. Qualquer pessoa, um homem, que discorda. Gente, a Janja desenhou o PL essa semana. Ela falou que quem critica os gastos dela de viagem é misógino. Uhum. Isso, gente, se tem uma Ela discussão resumiu. complexa que vocês não estão conseguindo entender, essa frase resume o que é o PL da misoginia. Você, pagador de imposto,
Acho que, imagino que eu, enquanto pagadora de imposto, ainda vou conseguir criticar. Mas você, enquanto pagador de imposto, não pode mais falar que a Janja está viajando com seu dinheiro. Porque ela é uma primeira-dama que trabalha. Você não está pronto para entender Trabalho isso, árduo. episódio. Tipo, gente, pelo amor de Jesus Cristo, cara, que isso? É gasto público, eu tenho que poder. Qualquer brasileiro pode poder questionar um negócio desse. E aí tudo vai entrar nisso, Tudo né? vai entrar nisso, Vai porque é ser muito amplo. muito Inclusive o próprio complicado. conceito de mulher. Então, todas as trans vão ser né, consideradas mulheres, e você falar que uma mulher trans é um homem biológico é misoginia. É muito ruim, com pena de 5 anos de prisão. Então, você pode dar sua opinião na internet e ser preso durante 5 anos. Que isso, gente? Que isso? É bem Vai faltar, complicado. vai faltar cadeia. É. Se já não tem hoje, imagina daqui Aí a... vão soltar os bandidos de verdade e vão prender as pessoas que estão dando opinião. Exato, que é, gente? É o que eles estão loucos pra O Léo fazer está mesmo. vivendo isso. O Léo está vivendo. A piada dele é ruim, é ruim. É, Dane-se. Ele não tem que ser preso 14 anos de prisão por causa de uma piada ruim. né? Eu tinha anotado aqui, rapidinho, ela falou do gasto. O Lula, em 2025, gastou em viagem 2,44 bilhões. Aí, se a gente fala assim, fica meio chula. Eu fui fazer umas contas desse gasto dele pra que a gente tenha uma noção, porque eu também não tinha noção, né? Aí eu peguei o estádio do Maracanã, que cabe 78.838 pessoas, e dividi esse valor aqui de 2,44 bilhões, só para quem tá assistindo entender quanto que dá isso, pelo quilo da picanha comprado aqui no Zona Sul. Dá R$90 a média do quilo da picanha. Você sabe quantos estádios do Maracanã, 78.838, a gente lotaria? Quantos? 352. Aí imagina você que gosta de ir pro jogo, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, 382 vezes que você vai pro jogo, tem 1 quilo de picanha sentadinho lá te esperando lá. Você chega, pega, bota e leva pra casa. Cara, É muito churrasco com viagem. Tudo bem que ele tem que viajar. E eu tava lendo que esse valor dele, ele só perde pra Dilma, se eu não me engano, em 2014. E a tendência é piorar, né? Claro. Esse ano vai dar uma freada, né? Porque tá em Claro. campanha, vai dar uma piorada. Não, assim, muito dinheiro, chefe cara. de Estado, claro que tem que viajar para um hotel Sim. que tenha segurança. Mas daí De banjar é demais, né? é demais. É. E assim, eu tenho no meu partido, falem o que quiser, mas eu tenho o exemplo do governador Romeu Zema, que é rico, bem rico, tá lá. Porque Cara, eu depois não política sabia tem imposto disso, de renda, Carol. tá na internet. Não posso falar quão rico ele é. Bem rico. Aham. E a gente eu sou dirigente do Novo, né? Agora tô afastada para ser candidata, mas a gente viaja para encontro nacional, para encontro de dirigente, mandatário. E a gente fica num hotel bem regularzinho, assim, do Novo, né? Longe de ser ruim, mas, tipo, bem do regular, né? Os dirigentes para fazer reunião de trabalho. E toda hora que eu acordo pra tomar café da manhã, tá o governador ali. E eu falo, governador, deixa eu te falar um negócio aqui, é tipo 2 estrelas. Tem 3 estrelas, exatamente do outro lado da rua. Você não precisa nem, tipo, caminhar. É só atravessar a rua. Não, mas aqui tá bom. Então, assim, eu tenho esse exemplo dentro do meu partido, assim, dá pra fazer, entendeu? Dá pra fazer. Tem que querer. Agora, não, os políticos do Brasil partem do pressuposto que, tipo assim, é dinheiro público, é dinheiro pra fazer o que eu bem entender. Eu sou uma autoridade, eu mereço, né? Eu estou trabalhando, eu mereço fazer tudo isso. Eu mereço viajar de primeira classe 20 vezes, eu mereço ficar no hotel mais caro que tem nos lugares. Não é assim, não é isso. Engraçado que às vezes é tão rápido, né? Ganha, aí vira um cargo, sei lá, vereador. Ah, é. Em 2 anos, nunca saiu do país. Daí em 2 anos, você olha, já viajou 8 países. Eu, caramba, era vereador ontem, tadinho e tal. Isso não tem lado também, né? A Não. gente não tá, né, colocando... É. Achei que você fosse falar do Zema, que eu vi uma reportagem dele, eu não acreditei. Ele na casa dele, e Ele ele compra ele as lava a louça. comidas Ele lava a louça. certinha, não tem ninguém ali pra poder auxiliar. É um apartamento, até onde eu vi, É simples. uma casa que ele aluga, É porque uma ele é de casa, Araxá, né? Aí ele teve que morar em BH. Aí eu, caraca, Ele é essa cara, pessoa. você acha que mora no palácio e Não, tal? Então, ele é assim, essa ele realmente prega e vive o que ele Vive. prega, né? Ele Que é prega e totalmente vive o que diferente ele da grande faz. maioria. Isso é o mais difícil na política, assim, que eu vejo. Cara, essa história É. dele, licença, eu podia falar isso, porque ela é muito minha amiga. E ela fala isso pra mim, às vezes, cara, eu sofro, tá? Pra reservar hotel pro governador. Porque às vezes ele vai pra Nova York. Gente, não tem hotel barato em Nova York. E ele quer ficar num hotel de até X. Aí ela fala, mas não tem hotel em Nova York até esse valor. Pode procurar que você vai achar. Ele É essa desafio. pessoa, ele é essa pessoa, entendeu? E Isso ele é nem muito precisa, maneiro. ele pode perfeitamente pagar do dinheiro dele. Beleza, não vou gastar dinheiro público porque é contra os meus princípios. Ele pode pagar do dinheiro dele. E ele vive uma vida simples. Ele é essa pessoa. Então, tudo bem, também tem da personalidade dele, mas dá pra ter respeito com dinheiro público perfeitamente. Tem que gastar pra viajar?
Tem, mas o montante que se gasta é um escárnio. Verdade. É. Qual privilégio você cortaria dos políticos, se você Você pudesse? tá com poder na mão hoje, nesse exato momento. Qual que seria... Tem vários, né? Mas qual que seria assim, o primeiro, assim, que... Que você acha que é um exagero? Assim, certas coisas se transformam em privilégio pelos valores e pelos montantes, o que a gente está falando. E é muito difícil de julgar. Vou dar um exemplo. A gente tinha um deputado aqui que andava de carro blindado, pago pela Alerj. Só que ele tinha denunciado não sei quantos, né, criminosos e facções. Não, é E legal. aí o eleitor do Novo que não gosta disso começou a reclamar. Tipo, cara, ele não tem que andar de carro blindado. E eu questionei, falei, cara, tem. Eu acho que aí faz sentido. Tem. E aí, era essa questão, é um privilégio. Depende, entendeu? Depende da situação, depende do caso. O ponto é se gasta de uma forma que não tem a menor necessidade. A quantidade de assessor, a quantidade de gasto de gabinete, a quantidade de gasolina que todos podem gastar. Eu não acabaria, mas é o mínimo que você precisa para trabalhar. Quanto é que você precisa para ter 2 tanques? Você vai e volta da sua casa para o trabalho, para fazer evento de campanha. Não precisa de 30 tanques de gasolina, entendeu? Não precisa de alugar o carro mais caro, blindado. Aluga um carro normal, entendeu? Então, é esse tipo de coisa. A máquina é feita para rodar. Só que eles extrapolam o limite do que tem ali, né? E qual a mensagem que você deixaria para quem ainda acha que não adianta lutar contra o sistema? Porque assim, a gente Vai falar direto pra mim, Carol. Essa. Vai, responde. É porque, assim, de novo, também é uma questão de dose, né? A diferença Eu tô aqui prontinho pra te ouvir. Não precisa nem olhar mais só pra mim. para o veneno é a dose, né? Você pode não participo da política. Beleza, vai entrar o Lula. Mas eu gosto do Lula igual eu gosto do Flávio, porque eu acho que é tudo uma porcaria, acho que a economia tá ruim. A economia tá ruim, mas ela pode ficar, tipo, ruim pra cacete. Piorar. Entendeu? Então, assim, não é... Você não vai ser revolucionário, você não vai apoiar alguém que vai mudar o sistema, porque isso é uma utopia, isso não existe. Isso é coisa de criança, né? Não é à toa que a missão tá explodindo. Só um sistema. verdade. Não é. Quando chegar lá, o STF te engole, amigão. Esquece. Então, assim, menos. Vamos ser realistas com o que a gente tem. Mas eu penso muito nos meus filhos, assim, quando eu, né, toda vez que eu sou candidata e meus filhos são pequenos, eu falo, eu não sei se eu vou mudar alguma coisa agora, mas a gente começa a construir um caminho de moralidade, de uma política possível. Talvez quem venha depois de mim já pegue um cenário do Brasil um pouco melhor, e quando meus filhos começarem a pensar o que eles querem fazer da vida, as profissões, a gente já tenha políticos mais sérios, já seja comum estar na política e não ser um corrupto, um bandido, né? Eu acho que é um trabalho diário, assim, que vai aos poucos. O que a gente não pode é desanimar, porque você não vai fazer uma revolução. As revoluções são ruins. O que você precisa é implementando mudanças, sabe? Você vê o Nicolas, que é uma liderança jovem, assim, né? Cara, um fenômeno o que ele mexe ali nas massas. Aqui no Rio, no Sul, no Partido Novo, a gente tem o Gui Kilter, né, que é um vereador de Curitiba, que, se Deus quiser, vai ser eleito deputado federal, que tá com 1 milhão também na rede social, que faz um trabalho, começou com internet fazendo vídeo dentro da igreja, e que é conservador e cristão, e esses valores, também já movimenta milhões de jovens né, ao redor dele, assim. Então, são trabalhos de pequenas pessoas que são o exemplo. Eu estava falando aqui do Zema. São pessoas que são exemplos. Não é uma jogada de marketing. Eles simplesmente vivem aquilo ali, uma vida simples. E o mais jovem segue. Você ter esses exemplos num país onde, tipo, os exemplos são um funkeiro, que a gente tá falando aqui do Oruan, e sei lá o que, você ter um político, um cara que tá se doando pelo país, e que é um cara sério, que é um cara íntegro, isso é muito legal. Eu escuto isso às vezes, sei lá, eu vou falar num lugar, eu te sigo no Instagram, uma menina de 20, de 18. Eu falo, gente, que máximo, sabe? Tomara que ela faça um vídeo inspirada no meu vídeo, e o meu filho, que não quer saber de política, veja o vídeo dela, entendeu? Então é um trabalho que a gente faz pra ir deixando legados. A minha filha já tá pronta para ser senadora aos 4 anos. Quanto? 4? Imagina. Pronto. Mas partindo que estão num Ela DNA que gosta, você ela gosta. saiu, Meu né? filho Ele vai gosta. vir na minha roubada. Mas ela foi muito engraçada. Preciso contar aqui um caso particular. Eu tava na reunião da escola, né? De um evento que teve na escola grande, assim, todas as crianças de várias turmas. Aí a coordenadora lá da escola, quem quer falar primeiro? Eu falei, nossa, as crianças. Aí eu olhei pra minha filha, ela quieta. Eu falei, filha, você não esquece que a gente tá em campanha pro Senado. Ela, eu quero falar primeiro. Sério? Caraca.
Aí as mães da turma já começaram a rir, deixa a minha senadora. Mas enfim, eu não sei se ela vai ser política, mas eu já tô treinando pra luta pelo que você acredita, né? Luta pelo que você quer. É isso aí, eu falo isso muito pro meu filho, assim, sabe? Dessa coisa de no esporte, de não aceitar, derrotou, levanta e vai. Não sei se o que eu tô lutando. Posso estar louca, né? Posso olhar lá na frente e falar, caraca, eu acreditava nessas ideias. Mas assim, hoje eu tenho a minha consciência tranquila quando eu recebo essa enxurrada de crítica, que eu tô lutando pelo que eu acredito de melhor pros meus filhos, um país melhor pra eles. Quando você recebe a crítica, você vai lá ver quem é que tá fazendo, aí quando você vê o perfil, você fala, eu tô no lugar Eu certo. recebo muita Eu tô no caminho crítica. Eu certo. recebo muita crítica. Mas às vezes eu fico curiosa, porque eu vou dar uma clicadinha aqui. E às vezes vem isso. Ah, uma pessoa com aquele arco-íris, assim, no perfil. Quando eu vejo um perfil que tem muita coisa de amor e paz. E vários planetas de mãos dadas. Eu falo, esse é o pior. Esse é o que vai querer que eu morra, porque não gostou do que eu falei. Esse é que deseja a morte, né? É o amor. É isso. O amor venceu. É, o amor venceu. Olha, Carol, muito obrigada. Obrigada a Infelizmente vocês. chegou ao fim, mas eu ficaria até amanhã aqui conversando com você, foi muito bom. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Desejo sorte e também que você consiga fazer algo melhor para o nosso Brasil, né? Para todos nós, porque realmente a gente está Principalmente precisando. pro Rio, né, Principalmente cara? para o Rio de Pô, Janeiro, que está muito difícil viver aqui. E o que você puder fazer pela gente vai ser muito bom e muito gratificante estar recebendo toda a ajuda de vocês, porque a gente está precisando muito aqui. Ah, gente, é um prazer. Muito obrigada. Obrigada a vocês. valeu, gente. Um abraço. Valeu. Obrigada.